Comprar um imóvel é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores sonhos dos brasileiros. E, com certeza, comprá-lo com segurança é a maior preocupação de quem quer ter a casa própria. Alguns cuidados precisam ser tomados, algumas observações precisam ser feitas. E para entender melhor este processo, convidamos Ivan Hermano Filho, diretor do Sindicato da Habitação em Goiás, para nos esclarecer algumas dúvidas sobre este tema. Quais devem ser as primeiras observações na hora de escolher um imóvel? A localização, o bairro, o condomínio, o preço, as características físicas, o que deve ser priorizado? É muito importante que o futuro comprador do imóvel tenha em mente que comprar um imóvel é diferente de comprar uma roupa, comprar um automóvel, por exemplo. Ele vai comprar um bem que vai ficar durante muitos anos com ele ou mesmo até após gerações na sua família. Então ele precisa, primeiramente, prestar atenção no bairro onde vai comprar, na localização onde está aquele imóvel. É importante verificar, por exemplo, se o local é tranquilo, se está próximo de centros comerciais, hospitais, escolas ou outros instrumentos urbanísticos que a pessoa venha buscar. E principalmente visitar esse imóvel nos diversos dias da semana e os horários mais distintos possíveis. Por exemplo, a proximidade, às vezes, de um hospital vai incomodar por causa do trânsito de ambulâncias. A proximidade, por exemplo, de uma igreja pode incomodar na hora do culto, por exemplo. Então é importante que a pessoa conheça esses pormenores do bairro, verifique a condição de segurança também, iluminação. Então ela pode fazer isso, além de visitar o local, como nós falamos, também conversando com os moradores dali das redondezas. Eles, melhor do que ninguém, são pessoas que podem dar essas informações. Uma vez tendo definido qual imóvel comprar, como devem ser as características técnicas do contrato? Por exemplo, quais documentos não podem faltar? O contrato é uma peça muito importante na compra e venda do imóvel. Então você tem duas características distintas de imóvel. Um imóvel novo, que você vai comprar, por exemplo, de uma construtora ou de um construtor que acabou de fazê-lo, e um imóvel usado. E são documentos distintos que você precisa observar. No caso do imóvel usado, é importante você verificar se não existe nada que o esteja travando, como uma hipoteca bancária, por exemplo, alguma coisa que, um título de alienação ou algo parecido. Além disso, existem dívidas do imóvel que você precisa saber se estão quitadas, como, por exemplo, o IPTU, dívida condominial, se existe algum tipo de apontamento condominial, se for um condomínio, por exemplo. Então, isso é muito importante você observar e pegar a certidão de quitação de todas essas dívidas na hora de fazer a venda. E mais, é importante você observar se está comprando o imóvel da pessoa que realmente pode vendê-lo, ou seja, através de uma certidão que você tira no cartório, que é a certidão para que você possa saber realmente quem é o proprietário daquele imóvel. Já se tratando de uma construtora, por exemplo, é importante você observar a saúde física e financeira dessa construtora. Se ela vem entregando os imóveis no prazo que promete, se a qualidade dos imóveis é satisfatória, ou seja, sempre visitar uma obra que essa construtora já fez ou que esteja, por exemplo, entregando. Isso feito, você vai ficar tranquilo para poder fazer o seu contrato e comprar bem seu imóvel. Uma vez fechada a venda, é lícito que sejam feitas alterações pelas construtoras ou pelas imobiliárias? Isso é uma pergunta excelente e somente é lícito se essas alterações foram pactuadas. Ou seja, você não é lícito, não é correto que você veja um imóvel como está, compre ele naquela circunstância e quando ele for ser entregue, tem uma parede faltando, por exemplo, foi feita uma modificação ou algo assim. Então, qualquer modificação fora, depois de que você pactuou a compra e venda, somente se você tiver acordado com ela. Como funciona o crédito imobiliário? O crédito imobiliário é muito importante, principalmente nos dias atuais, que nós temos ouvido falar aí da Minha Casa, Minha Vida e outras formas de financiamento de imóveis. O crédito imobiliário, historicamente, sempre existiu. É a forma que existe, que o governo ou os bancos facilitam para que o proprietário possa adquirir em parcelas o seu imóvel. Então, existem financiamentos hoje no sistema de habitação que lhe dão condições diversas na compra desse imóvel. O mais comum deles é Minha Casa Minha Vida, que o governo federal lançou recentemente. Além disso, você tem outras formas de adquirir o seu imóvel, como, por exemplo, um consórcio imobiliário, que há pouco vem essa modalidade já crescendo e se tornando possível fazê-lo. No caso do crédito imobiliário, você pode ter o financiamento via banco, com a benesse do governo, vamos dizer, através dos bancos oficiais, ou mesmo através do financiamento direto das construtoras. Então, é importante, dependente da modalidade, você observar qual a taxa de juros que está sendo proposta, qual o prazo
para que você possa fazer a conta de quanto no final o seu imóvel vai custar. Isso é muito importante para você verificar. No caso, por exemplo, do consórcio que nós citamos, o imóvel só lhe vai ser entregue no caso de um sorteio ou da contemplação, certo? No caso do lance ou sorteio. No caso do financiamento, você pega o imóvel primeiro ou logo em seguida e paga as parcelas durante um determinado prazo, que normalmente são alguns anos. Então é importante você se ater principalmente nas taxas de financiamento que cada modalidade lhe oferece. O governo sempre tem um papel primordial para poder fomentar o setor imobiliário, porque o governo já percebeu que a construção civil ela move a economia de uma forma muito dinâmica, principalmente porque pega a mão de obra menos especializada e injeta nessa mão de obra valores que vêm através do emprego, vêm através da profissionalização, etc. Então, com certeza, para o Brasil, neste momento, é vital que o governo ajude, assim como nós sabemos que é uma carência muito grande de moradias. E se não houver um trabalho realmente do governo nesse sentido, seria uma situação complicada. Então, nós vemos no mercado imobiliário positiva essa ação do governo, porque melhora a condição de vida das classes C, D e E e traz também, fomenta novos negócios, gira a economia como um todo. Então, a partir do momento que investe-se, o governo foca os olhos na construção civil, ele está liberando recursos para todas as áreas da economia, porque isso gira e é muito importante. Sem a participação do governo, com certeza seria muito mais complicado que nós tivéssemos uma pujança econômica rápida, como a engenharia civil dá em todos os países em que é feito esse tipo de ação. E é possível usar o FGTS ou algum outro benefício pessoal na hora de comprar um imóvel? Como é que funciona esse procedimento? Sim, é importante isso, inclusive. O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é uma poupança obrigatória que o trabalhador faz e que, em raros casos, podem ser sacados. O FGTS, por exemplo, você pode sacar num caso de demissão sem justa causa, ou num caso muito especial como a compra do seu imóvel. É perfeitamente possível sim você usar o saldo do seu FGTS para dar, por exemplo, um sinal na compra do seu imóvel para amortizar parcelas da compra do seu imóvel. Então sim, pode ser feito. Ivan, me explica uma coisa. Quais as garantias que eu posso exigir na hora de comprar um imóvel e quais os riscos que eu não posso deixar de correr, que não tem como deixar de correr? As garantias que você precisa exigir são as garantias de que o imóvel que você está comprando esteja completamente desalienado, não exista nenhum tipo de dívida com relação a esse imóvel, ou seja, você precisa saber se está comprando um imóvel saudável financeiramente falando. Então é importante você pedir toda a certidão de ônus desse imóvel, verificar se ele está quitado, se está correto. Isso são as precauções que você pode ter. Agora, os riscos que inevitavelmente qualquer pessoa que compra um imóvel pode correr são os riscos a partir da entrega desse imóvel, ou seja, a desvalorização ou valorização do bairro, porque às vezes não está sob seu controle esse tipo de ação. A própria prefeitura, criando, por exemplo, praças, urbanizando, ela melhora a condição daquele bairro, inclusive melhorando assim também o seu imóvel, e em contrapartida algumas outras ações podem vir a depreciar seu imóvel, mas com isso realmente não existe como prever, a não ser que você preste atenção nesses movimentos urbanos que acontecem. Muitas vezes o centro era o melhor lugar de se morar, outras vezes já não é mais. Você tem bairros que têm uma propensão para verticalização, outros têm propensão para imóveis residenciais ou mesmo empresas. Então isso você tem que estar atento, porque não há como lhe dar garantia nenhuma se o seu imóvel vai valorizar, que é a tendência, ou desvalorizar, que em alguns casos acontece.